God be with you till we meet again. By His counsel I uphold you. With His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's what you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. A flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. There, thy raptured soul shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds us in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hope, our aims are one, our comforts and our care. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're
rosary, if you used to sing, who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. For we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Holy. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on before. For Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus flowing on before. We are not dead. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer.
Então eles queriam saber. But while they were thinking on him, he appeared to them. Mas enquanto eles estavam pensando nele, ele apareceu para eles. And that's the way he usually comes to us. E esta é a maneira que ele geralmente chega até nós. When you usually find your greatest blessing, you housewives. Geralmente é quando você encontra sua maior bênção. Vocês, donas de casa. When the children's all gone to school and you're out by yourself washing the dishes or something. When you're running the sweeper on the floor or something. Quando as crianças saem para a escola e você está sozinha lavando os pratos ou algo. Quando você está passando pano no chão ou algo. When do you men? Quando vocês, homens, When you're sitting eating your lunch maybe by yourself and reading the Bible on the side. Somewhere where you're on your road going home in the car and you're meditating on it. quando você está sentado, almoçando, talvez sozinho, e lendo a Bíblia ao lado, em algum lugar, quando você está a caminho de casa, no carro, e você está meditando nele. If we would let the thoughts of our heart and the meditations of our mind be upon Him, He would appear often to us. Se deixássemos os pensamentos do nosso coração e as meditações de nossa mente estarem sobre Ele, Ele sempre apareceria para nós. Amen. But the trouble, we're thinking about where we're going to make the next dollar and what we're going to do here, how this is going to be. Mas o problema é que estamos pensando onde vamos fazer o nosso próximo dólar e o que faremos aqui e como isto será. Jesus said all these things will be taken care of, but seek ye first the kingdom of God. Jesus disse, todas estas coisas serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus. But as they went along the road that morning, I can just see them. Mas enquanto seguiam o caminho naquela manhã, eu simplesmente posso vê-los. Oh my, Oh, que coisa! the greatest blow that ever happened to them. A maior desgraça havia acontecido com eles. Here they was on the road. Aqui estavam eles a caminho. They left the church excommunicated for following Him. Eles tinham deixado sua igreja, excomungados por tê-lo seguido. They thought surely He would do something triumph there at the grave. Eles pensavam que certamente ele faria algo, triunfaria ali na sepultura. Then they were taken from their church. They couldn't return to church anymore. Então foram tirados da sua igreja. Eles não poderiam voltar mais para as suas igrejas. And they'd be branded, mocked at, laughed at, made fun of. E eles seriam marcados, zombados, criticados, ridicularizados. That's the way a man does when he really sells out for Christ. Esta é a maneira que fica o homem quando ele realmente se rende a Cristo. He has to cut every shoreline to walk alone with Christ, Him alone. Ele tem que cortar todas as amarras para andar sozinho com Cristo, somente Ele. And men and women of this world who's ever amounted to anything are men and women who have predominantly taken Christ for their Savior and stood alone in their decisions. E homens e mulheres deste mundo que tiveram significado em alguma coisa, são homens e mulheres que predominantemente tomaram a Cristo como seu Salvador e permaneceram a sós em sua decisão. It'll be the same way with every man here this morning, or every woman, boy or girl. Será do mesmo modo com cada homem aqui nesta manhã, ou cada mulher, menino ou menina. If you ever wish to amount to anything, go forward with God. Se alguma vez você desejar significar alguma coisa, procure a Deus. Don't trust your church. Não confie na sua igreja. Don't trust your preacher, your rabbi, your priest, but stand alone in Christ Jesus. Amen. Não confie no seu pregador, seu rabino, seu padre, mas firme-se apenas em Cristo Jesus. The only way you can do it. É a única maneira pela qual você pode fazer isto. Don't. Não. If you're here to be prayed for this morning to be healed, don't say, oh, if I can get to the up there to be prayed for, Brother Branham can pray for me, somebody else do this there. Se você está aqui para receber a oração nesta manhã, para ser curado, não diga, oh, se puder obter ali em cima,
para receber oração. O irmão Branham pode orar por mim, outra pessoa fizer isto, aquilo, ou... Put your trust alone in Him. And know He raised from the dead, has made the infallible promise, and it can never fail. Coloque sua confiança só nele. Fique ali. Saiba que ele ressuscitou dos mortos, fez promessas infalíveis e elas nunca poderiam falhar. God's Word. A palavra de Deus. You see it? Vê você isto? Notice. Observe. And as they went along thinking, He appeared to them and walked with them, and they didn't recognize Him. E enquanto eles seguiam pensando, ele apareceu para eles e andou com eles, e eles não o reconheceram. Well, there's been many times God's walked right with you and you didn't recognize Him. Ora, muitas vezes Deus tem andado bem ao seu lado e você não reconhece isto. Who kept you from that wreck the other day? Quem te guardou daquele acidente outro dia? Who did this? Quem fez isto? Who was it out there at the hospital when the doctor said, well, there ain't hardly anything more I can do, and you got well? Who did that? Quem lá no hospital, quando o médico disse, bem, não há nada que eu possa fazer, e você ficou bom? Quem fez aquilo? Where did it come from? De onde isto veio? You didn't recognize it, but it was His grace. Você não reconhece isto, porém isto foi a sua graça. It was He that did this thing for you. Foi Ele quem fez isto por você. A little lady may be present now. Uma pequena senhora talvez esteja presente agora. I don't know. Eu não sei. She lives just across the street there. She should be present if she can get in, unless she's give some outsider her place. Ela morava do outro lado da rua ali. Ela estaria presente se ela pudesse entrar, a menos que ela tenha dado seu lugar a um visitante. Mrs. Reese. A senhora Riley. I remember the time that when I went down there at the corner when Mr. Andrews lived next door to me across the street. Eu recordo da vez quando desci ali embaixo na esquina, quando o Sr. Anders morava perto de mim, do outro lado da rua. And that man laughed at me on the corner when I went that night when she was laying there right across the street here, on the corner. E aquele homem riu de mim na esquina quando foi naquela noite, quando ela estava deitada ali, bem do outro lado da rua, aqui na esquina. That's where she lived when she was in sickness. Era ali onde ela morava quando ela estava enferma. And she'd been taken from up at here on Silvercrest to die with TB. E ela foi tirada daqui para Silvercrest para morrer com tuberculose. And her lungs were all congested up. E seus pulmões estavam todos congestionados. When Miss Grace Weber, right second door here, first door above the church, was healed with TB, right in the same time. Quando a senhora Grace Weber, bem, a segunda porta aqui, a primeira porta acima da igreja, foi curada de tuberculose, exatamente no mesmo tempo. I believe I see the sister sitting here was healed with cancer, wasn't that but a skeleton when the doctor turned her down? Eu creio, eu vi a irmã sentada aqui, foi curada de câncer, não era nada a não ser um esqueleto quando o médico a desenganou. A miss sitting here with a pink flower on you. A senhora assentada aqui usando uma flor rosa. What, Weaver, is that right? Yes. Que Weaver, está certo? Sim. Several years ago, cancer went all through her, eating her up. Há muitos anos atrás o câncer estava nela toda, comendo-a. Healed with cancer because the Lord showed a vision down her house and said, "Thus saith the Lord, you'll not die." Foi curada de câncer porque o Senhor mostrou uma visão lá em sua casa e disse, assim diz o Senhor, você não morrerá. I baptized her in this pool of water when I had to hold her arms wasn't over that big around. E eu a batizei aqui, nesse tanque de água, quando tive que segurá-la. Seus braços não eram nem desta grossura. Here she is alive yesterday, and that's been years ago. Aqui está ela, viva até hoje.
E isto foi há anos atrás. Em continuidade, nós vamos cantar, irmãos. Tenho entendido que a escola faz parte do culto de à noite. Claro que um propósito diferente, né, às vezes. Mas é um dia que nós dedicamos ao Senhor. Nós vamos cantar 2 hinos congregacionais hoje, muito conhecido, próprio para culto de evangelismo, né? Parece que não é próprio para o culto de domingo à noite. Mas é tão gostoso de cantar eles, vamos cantar eles hoje. 321 e 322. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão? Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar.
anseias hoje mesmo a salvação, tem desejos de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, e a alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Nós vamos ouvir a palavra com o pastor José Alves.
A escritura que vamos ler está em Atos 28. Na ilha de Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Senhor Deus, estes acontecimentos, como nós temos boa consciência, eles são para nós como uma ajuda, porque nos ajuda a exercer a fé. Pai, nós pedimos agora o Senhor compadecer de nós, nos ajudar, nos dar graça, nos dar a Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, nós dedicamos a Ti nossas vidas, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Eu estava lendo ontem esta escritura aqui, meditando, e eu achei tão chocante, né, a situação, a vida de Paulo. Que apóstolo, que profeta teve um ministério tão sofrido? Porque ele estava preso, encorrentado, que o preso que andava no navio ali, sendo transportado, ele estava sobre a tutela da justiça, e Paulo estava com correntes, quando ele disse: eu, o preso do Senhor. Isso não fala apenas do natural, mas também do espiritual. E ele estava indo para Roma, para ser julgado lá por César. E no momento em que eles estavam indo, ele sofreu esse naufrágio, o navio, né? Todo o povo que estava ali dentro. Mas, pela fé, eles foram salvos. Pela fé eles foram salvos. Eles não morreram. E quando eles chegaram lá nessa ilha chamada Malta, as pessoas dali, os habitantes, a Bíblia chama de bárbaros, usaram de compaixão com eles, porque estava chovendo, estava fazendo frio, e eles estavam molhados, quem sabe, né? Estavam ali naquela situação tão difícil. Então eles começaram aliás, eles acenderam fogo para aquecer aqueles
aqueles ocupantes ali do navio. E quando eles estavam com fogo aceso, faltou lenha. Aí Paulo foi ajudar eles, mesmo com a corrente amarrada, ele foi ajudar eles. E no momento em que ele estava ali apanhando aquelas lenhas, essa cobra, essa víbora, que é uma serpente, uma cobra, né? Que nós chamamos mais de cobra, ela agarrou Paulo e ela era temida pelos habitantes ali, porque a pessoa que era mordido por aquela cobra durava só 2 minutos. Vocês já imaginaram que veneno mortal? 2 minutos. Não diz aonde, se é no pé, se é na mão, mas era 2 minutos. Mas Paulo, ele desafiou aquela morte, porque olha só, eles disseram assim: esse homem é homicida, quer dizer, é um assassino, porque ele está preso. Ele está preso porque ele foi condenado por algum crime. Mas a justiça não deixa ele escapar, porque além de preso, ele chega aqui, essa víbora morde a mão dele, e agora ele vai morrer de qualquer maneira. Olha só como o diabo faz, né? Porque além de preso, homicida, ele não escapou da cobra. Mas Paulo, ele produziu ali um resultado, um testemunho, que mostrou que Deus estava com ele nas 2 causas. Primeiro, de não ter morrido no naufrágio, de ter escapado. E agora, não morrer pela mordida da cobra. Ele poderia então depois subir ali numa plataforma e dizer assim: bárbaros, irmãos, eu estou aqui para testemunhar de 2 milagres. Enquanto que vocês me julgavam, eu tenho agora o resultado de 2 milagres. De ter escapado do naufrágio e de ter escapado da cobra. Mas eu quero tomar a mensagem aqui, o homem interior, é o parágrafo 23, irmão Brana fala sobre esse caso, da coragem de Paulo. Paulo não teve medo. Ele nem sequer, irmãos, ora, seria 2 minutos para ele cair morto. Mas a Bíblia aqui está na continuação dizendo que depois de tudo que ela mordeu ele, foi apagando o fogo, ele tornou voltar lá e buscar mais lenha. Ele não estava apavorado, correndo atrás de recursos, de remédio, de benzição e nem mesmo de oração. Ele agiu normalmente. Normalmente. Voltou lá para buscar mais lenha. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 23, ao refletirmos sobre o grande santo Paulo, certa vez desceu em uma determinada ilha. O navio havia naufragado. Deus lhes havia prometido que ele iria para um determinado destino. Porque mesmo Paulo sendo perseguido, sendo levado preso, mas ele estava dentro do propósito de Deus. Ele estava dentro do destino que ele, como pregador, como pastor, como apóstolo, como profeta, ele estava agindo. Deus lhes havia prometido que ele iria para um determinado destino.
E ele estava voltando para Roma e se colocaria diante de César. E ele cria em Deus. Então ele estava ajudando os homens. E ele tinha correntes ao seu redor. Um prisioneiro. E ele estava ajudando alguns homens colocarem um pouco de lenha no fogo. E quando ele jogou algumas madeiras, um grande animal mortal, serpente, lhes picou bem na mão. E aquele animal era tão mortal, que se picasse uma pessoa, ela geralmente caía morta em 1 ou 2 minutos. E então os nativos disseram, aquele homem, disseram, veja, ele está acorrentado, ele é um prisioneiro. Isso aqui estava dentro do análise normal, né? Você também, quem sabe, faria esse mesmo análise. Ele deve ser um assassino, porque certamente ele pode escapar da tempestade, mas ele simplesmente não escapará desta serpente e ele vai morrer. Eles esperavam que ele caísse ali. Agora veja, um momento. Paulo olhou e viu aquilo, isto, e o que tudo estava de acordo. Parece que o clima ali era mesmo para o velório de Paulo. E ali não havia nenhuma partícula de medo. Olha aí o que é você poder confiar em Deus. Porque em quem Paulo estava confiando? Não tinha ninguém ali que ele pudesse, porque se você enfrenta uma situação dessa hoje, semelhante, né? De ser picado por uma cascavel, por uma jaracuçu, uma jararaca, mas você corre para o médico. Nós temos remédios que, se a pessoa chegar ali com vida, ela pode voltar a viver normal, de imediato. E quantos recursos até naturais lá pelo mato, de ervas, de outras coisas. Mas aqui Paulo não tinha recursos, mas ele não teve nenhuma partícula de medo. Eu estava falando para os irmãos sobre essa situação aí, mas eu já vejo lá na frente Deus agir. Eu já vejo. Porque nós não podemos ter medo. Nós sentimos na pele, nós sentimos na mente, no corpo. Nós sentimos até pelo sofrimento de outros, até pela vida de outros. Como eu disse para vocês de manhã sobre a irmã Tezinha, uma mulher com 82 anos de idade, andando nesse aparelho caminhador, né? Passando a noite sozinha dentro de uma casa, olhando para o ar, não tendo com quem conversar, já surda por completo, arrastando a perna. Eu pensei comigo lá ontem, meu Deus, eu não suportaria essa vida aqui nem meia hora. A hora que você sai, que ela fica ali sozinha, eu não suportaria aquela vida nem meia hora. Eu cairia num desespero, eu sairia rolando ali, se não pudesse andar, e sairia gritando na rua. Eu penso que eu seria assim.
porque cada pessoa age de acordo com a sua capacidade. Mas você pode chegar lá agora, chamar ela, ela está sorrindo, que a orelha foge aqui, ó. Ela está sorrindo, ela tem um testemunho de vida para te dar. Ela tem um testemunho de deixar você ali desejando ouvir e falar com aquela atmosfera. Porque o que nos envolve, irmãos, é a atmosfera. Irmão Brana disse, você põe um ovo para chocar numa galinha, e ali nasce um pintainho. Ele nasceu não é porque estava perto da mamãe, ele nasceu por causa do calor dela. Ele disse, se você colocar em um cobertor, ele vai nascer. Se você colocar debaixo de um cachorro, ele vai nascer. Por causa do calor. Aí ele diz, isso é a atmosfera. A atmosfera para aquele pintinho é o calor. E ele diz, a mesma coisa acontece conosco. A atmosfera do Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele te envolve, ele te aquece. E é o que acontece com aquela irmã. É a atmosfera, é o calor de Deus sobre ela, para dar graça para ela viver a vida que ela está vivendo ali. Ele não tinha nenhuma partícula de medo. Ele disse, eles pegarão em serpentes e elas não lhes farão dano, nenhum dano. Jesus falou isto para nós. Jesus prometeu isto para a igreja. Ele prometeu isto para os ministros. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano nenhum. E ali Paulo estava cumprindo essa escritura de Jesus. Ele olhou para aquela picada mortal sem nenhum medo. Passou a mão naquele sanguinho ali que estava escorrendo, e limpou na calça assim, e falou, vamos buscar mais lenha, gente, que tá fazendo frio. Sem nenhum medo. Se você tem medo, então Satanás entra. O medo de Satanás. Você tem que ter medo, ou tem não? Tem medo, mas de coisas normais da vida. Agora, de Satanás, porque medo de Satanás é convidar ele para entrar. O medo de Satanás, mas o amor perfeito expulsa todo medo. A atmosfera do Espírito Santo, ela tira o medo. Ela expulsa o medo. A coragem não significa falta de cuidados. Não significa que você não vai usar máscara onde precisa, usar gel na mão onde precisa, contra o Covid. Mas você não vai ficar com medo. Porque é Satanás. E você não vai ter medo, se você não tem medo, ele não entra. E então Satanás entra. Quando você tem medo. Aí está você, eu sou um homem de Deus, e ali está a serpente pendurada, mas não existe nenhuma partícula de medo aqui. Aqui ou lá, está tudo em harmonia. Nós estamos em harmonia com Deus. Se estamos em harmonia com Deus, você pode até abalar, passar por certas preocupações da vida, mas você tem harmonia com Deus, e essa harmonia com Deus, ela
mantém o diabo fora. Havia uma pequena mulher, aqui já estou na mensagem Abraão Restaurado, que veio da Irlanda há não muito tempo atrás. É uma história que o profeta está contando, que deixa uma grande mensagem de coragem para nós. Você quer coragem? Depende de coragem. A hora está obscura. Há uma perplexidade profetizada pela Bíblia que tem caído sobre este mundo. O mundo entrou numa confusão, irmãos. O mundo entrou numa situação semelhante a isso que eu acabei de falar. Não tem para onde correr. O mundo não tem para onde correr. É por isso que as pessoas mais entendidas do mundo, especialmente os cientistas, eles estão perplexos. Eles estão perplexos. O exército, a força armada, não só do Brasil, mas de todas as nações, e especialmente o Brasil agora, eles estão sem saber aonde colocar a cabeça para dormir em paz, por causa da perplexidade que esse mundo está, quem sabe caindo em guerra a qualquer hora. E essa mulher, eles disseram que ela estava em um navio e que ela estava por volta de mais ou menos na hora que estavam chegando em Nova York, vindo da Irlanda, não é? Para Nova York. E um enorme tufão varreu o oceano afora. E o navio estava apenas enviando SOS, quer dizer, pedido de socorro, né? De emergência. E estava indo de um lugar para o outro. E as bandas estavam tocando. Eles tocavam todo o rock and roll que podiam e tudo mais assim. E eles começaram, a banda começou a tocar. O capitão disse: orem todos, para de cantar esse rock, essa música pervertida, e agora vamos orar todos. Orem todos, de maneira que vocês fazem suas igrejas. E a banda começou a tocar, mudou a música. Isso acontece, irmãos. Às vezes a música tem que ser mudada. Mudou a música. Mais perto, meu Deus, de ti. E todos começaram a acompanhar. Agora já não cantava mais rock, já cantava mais perto, meu Deus, de ti. Ó, que solenidade virou. Ó, que atmosfera virou. E a pequena mulher irlandesa começou a andar de um lado para o outro. Não estava na reunião lá deles mais não. Ela estava só, andando no navio, para lá e para cá. E o capitão disse: se simplesmente pudermos segurar esta tempestade por 30 minutos. Irmãos, 30 minutos passa muito rápido para quem iria morrer afogado. Não tem uma coisa mais terrível do que a pessoa entrar no fundo da água e não achar ar para respirar, e engolir água e morrer afogados. E era o que esperava eles dali a 30 minutos, porque a tempestade estava varrendo o mar. Então o capitão estava dizendo: se pudermos segurar pela fé 30 minutos, nós chegaremos no porto. E nós chegaremos no porto e lançaremos a âncora. Disse:
mas se não pudermos aguentá-la por 30 minutos, disse, estaremos no fundo do mar. Agora é a fé. Ele estava dizendo as palavras, agora é Deus, agora é a fé de vocês, porque se em 30 minutos essa tempestade vier e tomar conta, nós estaremos no fundo do mar. Aquela pequena mulher irlandesa disse, glória a Deus, aleluia. E o capitão na frente falando e ela andando, e glória a Deus. Ela não era uma fanática, irmãos. Ela não era uma crente fanática, enjoada. Eu já viajei em ônibus, tem umas crentinhas que começam a cantar, e canta um hino, canta outro, canta um, canta outro, parece que só para mostrar que ela é crente. Toda fora de música, toda enjoada. Eu falava assim, que mulherzinha enjoada, né? Purgante dentro desse ônibus. Não, essa mulher não era isso, ela não estava ali mostrando um espírito de fanatismo. Ela estava ali dentro do espírito e da atmosfera dela. Ela estava caminhando para lá e para cá, com as mãos erguidas, e dizendo, glória a Deus, aleluia, aleluia. E então o capitão se aproximou e disse, senhora, você compreendeu o que eu disse? Parece que não é? Parece que não está importando com nada, parece que não está tendo medo. Medo da tempestade, medo da morte. A razão, irmãos, a razão é esta, é que às vezes uma situação tão grave leva a pessoa a medo. Não era apenas um descontrole de casamento, não era apenas um problema financeiro na família, não era apenas alguém roubou seu carro, não era isso. Mas era uma situação de vida ou morte. Ele disse, eu disse que daqui a 30 minutos poderemos estar no fundo do mar, se não pudermos aguentar uns 30 minutos nesta tempestade. Aí era só mesmo a fé. E disse, eu compreendi o que você quis dizer. Disse, aleluia, louvado seja Deus. Aí a coisa ficou pior, não é? Disse, por que você não ora? Você é uma mulher de oração, você é a que segura a corda na igreja. Você é a que segura, eles dizem, as pontas em casa. É você que sustenta essa casa em pé. É você que ora lá, às madrugadas, e ajuda essa igreja, melhora essa família. Quantas famílias sobrevivem pela uma mãe, por um pai, e até prosperam, e até os filhos crescem, até formam, até prosperam na vida, e vem casamento, e vem filhos, e vem netos, tudo em cima da oração, dos joelhos daquela mãe. Disse, para começar, eu já havia orado. Irmãos, isso aqui que é o bom. Ela não precisou de entrar em desespero, sabe por quê? Porque ela saiu de casa antes de entrar naquele navio e havia orado. Ela havia buscado a Deus uma direção para aquela viagem. Ela estava sob a oração ali dentro daquele navio. Então ela estava não querendo desrespeitar o capitão, mas ela estava baseada numa convicção. E é isto que vai acontecendo conosco daqui para frente. Os problemas que virão, as lutas que virão, até mesmo a pressão que virá, nós vamos sobreviver por causa da fé que já temos.
a fé que já temos. Você pode estar vivendo uma vida sadia, anos e anos, anos e anos. De repente você adoece de uma doença até terrível, mas ali você fala assim: não, eu já tenho saldo com Deus para a cura dessa enfermidade. Eu já tenho saldo com Deus. É o que o profeta diz: em tempo de paz, busquem a estarem prontos para o tempo de guerra. E essa mulher aqui fez exatamente isso aqui. Ela já havia orado no tempo de paz, lá no seu quarto, longe de tempestade, longe de grito, longe de banda, longe de hinos, longe de tudo. Ela já havia orado. Disse: para começar, eu já havia orado. Bem, disse: como pode você dizer aleluia assim, sabendo que você poderá estar no fundo do mar? Daqui um pouquinho, você pode estar num caixão. Daqui um pouquinho, você pode estar lá na UTI de um hospital. Daqui um pouquinho, você pode estar já fora desse corpo. Não me importa. Não me importa. Ela estaria dizendo desta maneira. Ela diz: Senhor, estou em meu caminho da Irlanda para ver uma filha minha que mora em Nova York. Nova York é Estados Unidos. E ela disse: eu tenho uma filha na glória e uma em Nova York. Se afundarmos, eu verei aquela que está lá em cima na glória. Vai ser uma festa, vou encontrar com ela lá na sexta dimensão. Ela vai me abraçar e eu vou abraçar ela e nós vamos ser felizes. Vou encontrar com ela lá. Agora isso tira o medo. Isso tira a insegurança. Você ter certeza que você vai encontrar com um querido irmão da família, uma querida irmã, lá do outro lado. Se aportarmos, eu verei a outra ali. Eu verei uma delas em 30 minutos, daqui 30 minutos, ou a de Nova York ou a da glória. Isso deu paz para aquela mulher, irmãos. Isso deu paz. Orado, amém. Esta é a forma para ficarmos em oração. Aí você fala: não dou conta, pastor. Eu não dou conta porque é o seguinte: eu tenho que trabalhar, eu levanto cedo, tenho que preparar o café, arrumar as coisas. Falando pela irmã. Depois tem que lavar as vasilhas, tem que pôr o feijão cozinhar, depois tem que fazer almoço, preparar as crianças, levar na escola. E como que eu vou orar, pastor? Olha, irmãos, você lavando vasilhas pode orar. Orar em espírito. Muitas vezes você está andando na rua e o seu espírito está ligado com Deus. Às vezes você está até cumprimentando as pessoas: oh, boa tarde, boa tarde. Mas lá no espírito você está falando com Deus. Orando. E eu verei uma delas em 30 minutos. E esta é a forma para ficarmos em oração. Esteja pronto para isto. Ela ia encontrar uma delas em 30 minutos. Ela sabia que se não fazia nenhuma diferença para ela, lá em cima ou aqui embaixo, isto, ela ia ver uma delas em 30 minutos. Irmãos, eu posso dar um testemunho próprio. Quando eu assentei naquela cadeira de rodas, lá no hospital São Francisco de Assis, sendo levado por aqueles funcionários tão bem treinados, né? Eles são educados, eles entram
te ajudando. E aquilo para mim era tão normal como estou aqui nesse púlpito agora. Tão normal, eu pensava comigo assim, ó, eu entrei no espírito da sexta dimensão. Eu podia ver Pedro dar aquelas risadas, eu podia ver aqueles santos. Se eu não voltasse daquele centro cirúrgico, eu tinha certeza que eu estaria chegando lá. Aí você começa a lembrar dos irmãos e de encontrar lá irmão Manuel, irmão Marinha e tantos mais, Joaquim Gonçalves hoje, e William Brana, e esses santos que já entraram lá, você chegar ali e encontrar com eles, isso não deixa você ter medo de partir. Por outro lado, você encontrar os seus irmãos aqui, vir à igreja, sentar ao lado deles em lugares celestiais, com saúde, com vida, com fé, com esse orgulho de ser um soldado, em guerra, em luta, vencendo a batalha, onde Deus te colocou para lutar. Você está feliz com isto? Que coisa boa! Amanhã cedo eu vou levantar, coar o meu cafezinho, tomar meu cafezinho, ouvir os pássaros cantarem, me escutarem tudo, e vou para o trabalho, vou para o serviço, a vida continua. Tudo fica normal, irmãos. Nós não precisamos de medo. Tudo fica normal. Tanto faz como tanto fez. A vida, ela fica normal. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo Senhor ter nos ajudado nesta noite. Meus irmãos lá na internet, Jesus, ajude eles nesta hora, pela Tua graça e misericórdia. Dá à pessoa que está aflita, que está nesta hora conturbada, que está nesta hora em desespero, quem sabe na porta de um hospital, dentro de uma UTI. Jesus, ajude, ó Pai, pela Tua graça, e que nós possamos continuar aqui vivendo, todo mundo com saúde, todo mundo com alegria, reunindo com a família, comendo o pão de cada dia, trabalhando. Oh Deus, ajuda-nos a continuarmos a vida. Nós te pedimos que o Senhor esteja com todos nós nesta hora, nos dando a saúde, ó Pai, a libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, até domingo de manhã, Deus permitindo. Aqui nós temos um pedido de oração do irmão Mateus, irmã Beatriz. Eles estão já comprovados, né? Não. Certo, porque aqui está um pouco... Deixa eu ver se consigo ler. O irmão Mateus e Beatriz pede oração por saúde e livramento do Covid. Não precisa ter medo não, irmão Mateus. Tem medo não. Apenas creia, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde. Para você, irmã Beatriz. Mas nós incluímos aqui na oração o nome de vocês. Que Deus dê graça para vocês nesta hora. Em nome de Jesus. Pode voltar para o trabalho, irmão. Irmão Emi Alves em Cachoeira nos acompanhou neste culto. Irmão José Antônio e a família. Irmão Pedro e Magaliane também em Cachoeira. Irmão Mateus e Beatriz em Iporá. Irmão Adeilson e família em Iporá. E o irmão Paulo Pontes. Paulo Pontes, onde estará? Ele fica aqui em Indiorama, fica lá em Confresa, mas em qualquer lugar é o nosso irmão. Deus te abençoe, irmão Paulo. Então vamos para casa e estaremos aqui domingo, Deus permitindo.
graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, porque temer então, sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim, na vida já que no céu também, sua graça me basta a mim. Atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar. Eu clamo então a Cristo, meu Salvador veraz, o qual me dá vitória. Sua graça me basta a mim, na vida de quem no céu também, sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim.